Olá, gente, graça e a paz. Hoje estamos com um novo episódio muito interessante. Igreja, a nova balada. A igreja, que é um lugar formado por um corpo de pessoas, onde estamos ali reunidos, adorando o nome do Senhor. Será que realmente, hoje em dia, ela tem sido considerada um lugar de balada? É o que tem dito, o que o pessoal está falando por aí, né? É uma fala que tem se repetido, principalmente por conta da juventude e o caminho que algumas igrejas têm tomado, né? Eu acho um pouco exagerado, né? Se a gente for olhar e levar o pé da letra, né? A nova balada. Mas o fato é que muitas igrejas têm se parecido realmente com a balada, né? E essa fala tem sido usada pelo fato de os jovens têm usado a igreja muitas vezes como ponto de encontro, né, não só de comunhão cristã, mas realmente como antigamente, né? Hoje a gente está na geração que já não é uma geração, ela mudou muito. Antes os jovens se encontravam para beber, para fumar, e hoje essa geração já não procura isso. Então, a visão que tem hoje é que a igreja é um lugar seguro para que essa juventude se encontre, né, para que se conheça, é uma nova cultura, né? E realmente muitas igrejas elas têm agido dessa forma com a juventude, por isso dessa fala e dessa visão do mundo, né? Entendi. Então seria um novo termo utilizado para os tempos de hoje. Então assim, nós vivemos uma realidade muito próxima em relação a isso, não que a gente promova isso para uma juventude, mas pelo fato de nós estarmos trabalhando junto com a juventude. Então é possível muitos jovens estarem dentro da igreja curtindo uma cultura gospel, mas não terem nenhum tipo de intimidade com Cristo, né? Isso é um pouco perigoso, porque o momento que eles estão ali, que seria um momento de estar em adoração, em comunhão, entendendo realmente o verdadeiro sentido de ser igreja, muitos têm vivido emoções e as emoções chegam um momento que elas passam, né? Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. O que faz esses jovens ficarem firmes é a verdadeira mensagem da cruz, é realmente o evangelho que corta, que constrange, que transforma vidas. Isso. Não é só possível, como é um fato. Nós que trabalhamos, para quem não sabe, nós trabalhamos com a juventude, somos presidentes da Mocidade Batista Independente no estado da Bahia, pastoreamos jovens também. Isso é um fato concreto. Muitos jovens dentro da igreja, você percebe que eles estão vazios do conhecimento de Deus, da comunhão com Deus, né? Muitas vezes ele tem a comunhão com outros jovens, mas quando você se aproxima mais, você vê que realmente da intimidade com Deus estão vazios. E eu nem culpo os jovens por isso, né? Eu acho que muitas igrejas elas estão trocando discipulado pelo movimento, né? Claro que nada nos impede dos jovens de você ter momentos de alegria com os jovens, de diversão, mas o discipulado, ele é o principal, né? Porque a conversão, ela não é uma mudança de hábitos, não é não beber, não é não fumar, né? É uma mudança de mente. Então, talvez nós conhecemos muitos jovens que eles são adeptos de hábitos saudáveis, mas tiveram uma mudança de mente, né? E muitas igrejas têm oferecido a esses jovens, o que nós observamos, essa cultura do entretenimento, muitas conferências, cantinas, muita festa, né? Aquela emoção toda, mas não há uma conversão verdadeira, né? Não há profundidade. E quando a gente olha o exemplo de liderança de Jesus, se nós pegarmos o nosso maior exemplo, que é Jesus andou com seus apóstolos, na sua maioria eram muito jovens. Ele comeu, ele foi para a festa, mas o principal, Jesus ensinava, Jesus discipulava. E a gente tem enfrentado um tempo da igreja que não está investindo em discipulado, né? Nós conhecemos jovens, líderes de jovens, de outros jovens, que têm bons corações, que são dedicados à obra, bom caráter, mas não têm preparo, né? Não foram discipulados para discipular. Então o que eles fazem? Vamos fazer algo que agrade, vamos fazer cantina, vamos fazer festa e todo mundo sorri. Só que você vê jovens vazios. Essa semana, para você ter um exemplo, eu estava assistindo, não sei, apareceu para mim nas redes sociais, essas festas que eles fazem, né, conferência na igreja, e havia uma brincadeira
e jovens já de 18 anos para cima, e tinha um que perguntava na entrada da igreja sobre quem escreveu o livro de Atos. E nenhum soube responder. Aquilo ali me causou espanto, né? Jovens que já são batizados, fazem parte do corpo, alguns eram da mídia, outros do louvor, e quando perguntava quem escreveu Atos, nenhum deles soube responder. E aquilo ali, para mim, foi um escândalo, porque a gente não pode ter uma cultura de dar festa e alimento, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. E até porque, assim, eles precisam ter as experiências dele com Cristo, né? Até porque para ter uma própria definição de quem é Jesus na vida deles. E como eu falei antes, a emoção ela vai passar rápido, né? Mas o que fica é a palavra do Senhor que é eterna, que realmente transforma. O que eu vejo, assim, é que há algumas igrejas, alguns pastores, eles criam modelos de culto especiais para jovens, sendo que a palavra que o Senhor nos deixou, ela não é específica para jovem, para criança e para adulto. Eu acredito que a igreja atualmente, ela precisa realmente estar passando por reformas e fazer com que a juventude entenda que a palavra do Senhor, ela continua sendo o Evangelho de Cristo, puro, simples, com seriedade, mas nada que seja pesado, porque a partir do momento que os jovens entendem que o Evangelho é algo pesado, é uma carga, eles não vão conseguir carregar ou ter uma vida cristã na presença do Senhor, porque qualquer tipo de regra ou qualquer tipo de imposição que foi o próprio Cristo que nos deixou, se ela não for bem administrada, ela vai parecer ser pesada para o jovem, então eles precisam entender. É tanto que o que a gente vê muito é uma evasão muito grande de jovens quando tem um culto de oração, sendo que a oração, ela não é apenas para o ministério de oração, de intercessão, que na verdade na Bíblia nem existe esse tipo de ministério, mas a gente cria, a igreja cria, o corpo cria, né, para poder organizar bem a igreja, mas foi algo que foi ordenado para todos. A oração é para todos, é para a gente se comunicar com o nosso Senhor. Então, assim, se os jovens não conseguem se comunicar com Jesus, eles não conseguem saber definir quem é Jesus, porque quando a gente ora, quando a gente lê a palavra e conhece, a gente se torna parecido com o nosso Criador. Eu costumo sempre dizer nas minhas ministrações para a juventude, ou até mesmo eu contextualizo com algum outro grupo, dependendo do tema que a gente tiver, que nós costumamos a querer ser parecido com aquilo que a gente admira. Se eles começarem a admirar somente o grupinho deles ali, como se fosse um grupo social apenas na igreja, e não admirar quem é o cabeça da igreja, que é Cristo, eles não vão se tornar parecidos com Cristo, eles não vão querer se tornar parecidos com Cristo. Então, assim, ou eles vão trazer o mundo para a igreja, para tornar a igreja parecida com o mundo, ou vão realmente para o mundo. E como você falou, Luciana, essa questão de modelos de igreja, né? Nada contra a modernidade. Nós vivemos um novo tempo, há coisas que podem ser negociadas e outras não. Mas quando você pega uma igreja, eu gosto de igreja dinâmica, né? Você sabe disso, nós trabalhamos com jovens, mas eu não prego palavras específicas para jovens, eu prego para almas, né? A palavra é uma só, como você bem disse. Mas quando você prega uma igreja que você promove eventos e que aqueles jovens ali estão muito emocionados e choram e tal, mas quando você vê fora da igreja, é algo totalmente diferente. Quando você conversa, você vê que eles estão vazios realmente do conhecimento da Bíblia e principalmente de Deus, de seus atributos, do que é a vida cristã, se torna uma corrente, uma militância, na verdade, e se tornam cristãos realmente de templo. Porque fora do templo, eles não... Você vê que não há características, né, de um novo nascimento. Eles estão ali muito emocionados, muito felizes, pulam, gritam e dançam. E muitos tem atribuído até esse tipo de movimento a um avivamento. Não tem nada a ver. A gente não provoca, exatamente. Né? Não tem como você provocar exato. Um avivamento. E o avivamento, você pega os grandes avivamentos da história, eles começam com arrependimento dos pecados, né? Muita oração, arrependimento, e não tem nada a ver com isso. Emoção não é avivamento, né? Ninguém provoca avivamento. Então, na verdade, o que a gente vê, e principalmente, eu não culpo os jovens, mas eu vejo que muitos pregadores e pastores se aproveitam desse momento emocional para estar trazendo esse tipo de palavra e de frases de efeito. Falam muito de profundidade, de vamos ativar uma chave, não sei o quê. E, pelo amor de Deus,
Isso não é, você não vê profundidade bíblica nisso. Sabe? O avivamento ele começa quando há um avivamento pessoal, ele começa com o seu arrependimento, né? Com o entendimento de quem você é, o seu relacionamento com Cristo. Não é nenhum movimento de emoção, como a gente tem visto muito por aí. E desculpe me falar, mas muitos pastores jovens, né? E despreparados também, né? Eles dão o que os jovens precisam ali, aquela emoção toda, e os jovens ficam emocionados, mas aquilo ali para. Passou 1h30, 2 horas de culto, aquilo ali acabou, né? Alguns pastores mesmo mais jovens, não é uma regra, claro, conheço pastores jovens, homens de Deus que têm um trabalho maravilhoso, mas forçam uma barra para se parecer tanto com a juventude e com o mundo que você não sabe distinguir, sabe? Eu acho que Deus usa, como eu sempre digo, ele muda o nosso caráter e ele preserva a característica porque as pessoas são diferentes. Quando é algo natural que foi preservado para você lidar com certo tipo de pessoa, né? E pregar o evangelho daquela forma, você vê que há um mover de Deus na vida dessa pessoa. Mas quando você força uma barra para ter características para que a igreja, os jovens lhe aceitem, você está fugindo do que é bíblico. Sabe? E é o que a gente tem visto nessas igrejas, né? Por isso que essa visão hoje das pessoas de fora da igreja, que estão tratando a igreja como uma balada que não tem bebida somente, né? Porque são movimentos realmente que nos lembram a baladas e festas. E jovens que aqui fora não estão influenciando o mundo. E quando você tem jovens que eles não influenciam o mundo ao seu redor, não há um novo nascimento, não há avivamento, não há arrependimento, só há emoção. Emoção de tempo, como na minha época a gente sentia dentro do baile quando você ouvia uma música. A gente pulava, a gente gritava, a gente ficava emocionado ali. Eram festas e bares mundanos, claro, mas é o que você vê. E quando sai da igreja, muitos jovens em depressão, tristes, sem caminho, sabe, encontram ali um momento de êxtase. E isso não é o evangelho, não ficam firmes, não são profundos. E muitos até começam com a chama acesa, né, queimando, ali com aquela sensação de primeiro amor, mas nem muitos continuam a caminhada. Né? O desafio é esse, começar queimando em chamas pelo Senhor e terminar queimando com essa chama acesa. O apóstolo Paulo, ele conta ali, Alex, na carta de Timóteo, ele trazendo uma instrução para Timóteo, falando que ele também poderia correr esse risco de se desviar dos caminhos do Senhor. Porque realmente a influência do mundo é muito grande. Nós não estamos isentos de passar por isso, mas nós precisamos trazer o tempo todo à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é a palavra do Senhor, que são as promessas do Senhor. Então Paulo, ele escreve a carta a Timóteo alertando a ele que ele também correria esse risco, porque haveria uma causa. Foi o que aconteceu com Demas, né? Ele amou mais o presente século, ele amou mais o mundo. Verdade. E o que ele fez? Ele se distanciou da obra, ele se distanciou do caminho do Senhor. Então tem uma causa que pode fazer com que esses jovens não fiquem firmes na presença do Senhor. Não somente os jovens, mas aqueles outros também que estão às vezes anos na igreja, nunca viveram uma experiência. E se você perguntar quem é Jesus para você, ele não sabe definir quem é, porque nunca viveu. Então assim, a gente tem que pedir muito a Deus, a gente como líderes, como pastores, que quem tem seus filhos também na igreja, que eles vivam uma experiência com Jesus, para eles poderem definir quem é Jesus para você, para que o próprio Espírito Santo traga essa revelação para eles, né? Como o próprio Jesus estava ali discursando no meio dos discípulos e muitos o abandonaram porque o discurso do Senhor era pesado para eles. E Jesus vai ali e pergunta quem eles dizem que eu sou. Aí uns dizem Elias, outros dizem que é o profeta. Aí começam a trazer várias definições, mas aí o Espírito Santo traz pela boca de Pedro a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então a juventude, a igreja precisa entender que Jesus é o cabeça, que ele é o Cristo, é o Filho do Deus vivo, realmente ele existe, né? Ele veio para nos trazer uma vida, e uma vida de abundância, não uma vida de tristeza, de uma emoção que você só vive ali naquele momento, pulando, adorando o Senhor em momentos de conferência e depois das conferências. É isso. Quem vai sustentar essa juventude? Quem vai sustentar? Essa relação de Paulo com Timóteo mesmo é interessante. Ali nessa carta, a carta que nós chamamos de cartas pastorais, né? Você vê ele discipulando Timóteo ali mais jovem, e eu acho que esse é o caminho para a igreja saudável, né? Nós formarmos líderes e discipular
esses líderes. Eu sei que os tempos mudaram, muitos pastores já não andam tão juntos, já não discipulam seus líderes, mas a gente precisa voltar naquilo que é bíblico, né? O discipulado ele é essencial e nós pegamos às vezes e colocamos lá líderes de jovens. Bom, vamos liderar, bota lá para liderar. Como eu disse, são homens com o coração preparado, mas precisam ser preparados, porque não é só coração, não é só uba-uba. É preciso ter uma base para que você discipule os jovens. E a gente não discipula, a gente coloca líderes às vezes para tapar buraco, né? Uma lacuna que a igreja tem, uma deficiência de liderança, mas líderes que não são preparados. Tem coração, tem disposição, mas não tem preparo. E o discipulado ele é essencial. O caminho para essa juventude é o discipulado, sabe? Pastores também, jovens, às vezes que não foram discipulados, e aquilo que eles aprenderam, eles vão passando para a juventude, e elas vão aprendendo assim, né? Como se falou, conferência atrás de conferência. Chega o ponto de, muitas vezes, quando você pergunta o que tem na igreja para um jovem nesse fim de semana, ele responde, não tem nada, apenas culto. Isso é um absurdo, você ouvir isso. Então, o que está sendo oferecido para esses jovens na igreja? Conferência, eles vivem de conferência. O dia que tem a palavra, para eles não basta. E o que sustenta a igreja, o que mantém a igreja de pé, sempre manteve e sempre manterá, é a palavra do Senhor. Que ela é viva e ela é eficaz. Ela é Jesus Cristo encarnado, a palavra é viva. E sem palavra não há conversão, só há emoção. É o que está acontecendo em muitas, infelizmente, não são em todas as igrejas modernas, mas muitas igrejas, elas estão investindo em quantidade. Se a igreja está cheia, se os eventos dos jovens estão cheios, se tem muitos jovens, beleza. Mas aí você tem uma igreja cheia de jovens vazios de Deus e vazias de jovens cheios de Deus. Esse não é o caminho, entendeu? Verdade, quando nós procuramos saber se eles realmente têm esse interesse de estar em Cristo, de estar servindo ao Senhor, muitos dizem que já tem Cristo em seu coração, mas no primeiro obstáculo eles param. Né? A gente vê que Demas ele não conseguiu dividir o coração dele entre dois mundos. O presente século ele prevaleceu dentro dele, ele não conseguiu ir. Então, assim, que os jovens eles possam estar ouvindo isso, essa palavra, essa orientação, e entender que há uma causa e também há um caminho que faz com que a gente permaneça firme no Senhor e não veja a igreja somente como um lugar de balada, mas um lugar de encontro de pessoas em comunhão, na mesma unidade, buscando e adorando um único Senhor, que é Jesus Cristo. Verdade. Isso é uma obrigação nossa, pastores e líderes, tirar tempo, discipular, porque pastor não é só no púlpito, né? O pastor é aquele que prepara líderes, prepara heróis, e essa é a nossa obrigação. A minha visão é essa. Eu fico muito feliz, sabe? Poucos jovens, mas tem alguns jovens que são mais próximos de mim, que estão estudando, estão lendo, né? Alguns já despertando a vocação, e isso no dia de hoje, no que eu tenho presenciado hoje entre a juventude, é um presente de Deus para a minha vida, é um presente de Deus para a igreja, né? São exceções esses jovens hoje, são exceções. Isso é verdade. Se você coloca uma festa na igreja, um grande evento, você traz um pregador jovem de fora, eles lotam a igreja. Mas às vezes você tem um culto domingo que tem uma ótima palavra, uma palavra evangelística, uma palavra de ensino, uma palavra missionária, sabe? E para eles não desperta o interesse, sabe? Poucos sabem o que é missão, poucos sabem distinguir missão e evangelismo, os ministérios, dons, vocação, estão frequentando igrejas. E eu não culpo esses jovens de forma alguma. A responsabilidade de passar o bastão para eles, mas passar com eles preparados é nossa, sabe? Porque se a gente só se preocupa em encher a igreja de jovens e tá todo mundo feliz, rindo porque tá cheio de jovem pulando e em festa, nós estamos indo para um caminho sem volta. E nós temos tido essa preocupação, né, de procurar assim vocacioná-los. É claro que Deus com certeza adiante de nós, né? Nós não conseguimos ver como Deus vê. Mas alguns sinais, eles nos mostram aqueles que são vocacionados ou não. Claro. Mas o presente século, a preocupação com o futuro, entre outras profissões, tem tomado o lugar da vocação de muitos jovens. E a gente tem pensado assim, Senhor, como é que vai ser nas novas gerações? Será que terão pastores
Hoje nós vemos que igrejas têm substituído outros profissionais, Verdade. mentores, Exato. psicólogos. Não é nada contra a psicologia, ela Com é certeza. muito interessante, ela certeza. nos ajuda muito, a gente sabe Com que certeza. tem casos patológicos, alguns outros casos que fogem do controle do Mas pastoreio. nós não podemos confundir patologia com espiritual. Isso, mas tem tomado lugares de Exato. pastores, de Exato. aconselhamentos pastorais. Isso. Então, assim, essas vocações, se elas não forem passadas, se elas não forem avivadas, acendidas no coração Exato. das futuras gerações, elas tendem a se perder. Com certeza, A com gente tem certeza. sempre procurado olhar isso e a gente percebe que quando eles olham que é um pouco difícil, que eles vão ter que abrir mão de algo para poder servir ao Senhor, eles começam a se preocupar demais. E aí, como é que vai ser a profissão? Uma das coisas que eu coloquei na minha declaração de pastora, quando nós fomos consagrados juntos, foi que ser pastor não é porque você não deu certo em uma outra profissão. É claro que nós estudamos, eu tenho outra profissão e tudo, mas eu não abro mão, porque isso é um presente de Deus, servir ao Senhor, porque nós não escolhemos, é Ele que nos escolhe. Verdade, Luciana. Então, assim, ser pastor, ser alguém vocacionado, ser um evangelista, ser um missionário, não é porque você não deu certo em uma outra profissão, Verdade. é porque realmente você foi chamado e escolhido pelo Senhor. Verdade. Eu não trocaria, eu te confesso que eu não trocaria isso por nada nesse mundo. Nem por um cargo, nem por uma função. Eu sou pastor e vou morrer pastor. Apesar de todos os problemas que nós enfrentamos e as dificuldades, não há honra maior do que ser um vocacionado. E se os jovens entendessem isso, talvez o caminho fosse diferente, sabe, Luciana? Hoje nós estamos num tempo que a facilidade acadêmica hoje para fazer um curso superior, né, para ter uma formação, ela acaba afastando os jovens da igreja. Nós temos cada vez menos pastores jovens, sabe? Porque a facilidade acadêmica afasta ele muitas vezes de uma vocação, de um sonho que tinha, né? Não são muito incentivados pelos seus pais, na verdade, né? Porque nós não somos pastores, não enriquecemos como pastores, né? Somos pastores sérios, pastores levantados por Deus, não são para enriquecer, então enfrentam problemas, né? Enfrentam muitos problemas, mas é isso que tem acontecido. Nós não achamos mais vocacionados dentro da igreja. Quando a gente acha, é uma alegria muito grande, né? Quando algum jovem, ele se levanta e o coração dele queima mesmo por missão, por evangelismo, pastoreio, mestre, o apóstolo, que é um missionário, né? Isso nos traz uma alegria muito grande, principalmente para nós pastores, né? Eu sonho em formar muitos líderes cristãos, não líderes de igreja, dentro da igreja, líderes no mundo, cristãos que façam a diferença no mundo, né? Eu sonho com isso, é por isso que eu tento sempre trazer jovens para próximo de mim, jovens já maiores de idade, 20, 25 anos, 23 anos, 20 anos, jovens que já entenderam, né, o significado, a importância, né, de um cristão no mundo, e tentar discipulá-los e ensiná-los e mostrar a importância, né, da vocação que Deus nos dá nesse mundo. Eu acredito que a minha oração é a mesma que a sua. Verdade. Nesse podcast, que a igreja ela volte a ter o verdadeiro sentido de adoração e não um sentido de diversão e de emoção, né? Que o Senhor ele possa despertar uma juventude forte, forjada na cruz, que não tema nada além do pecado, que venha a estar firme no Senhor. Verdade. Essa é a nossa oração. Nossos líderes, né, nossos pastores, eles assumam essa responsabilidade de formar novos líderes, né, para que esses líderes conduzam seus jovens e que nós possamos ter igrejas mais saudáveis, né, igrejas mais bíblicas. É isso que eu espero, e que continuemos firmes na presença do Senhor, porque um dia nós estaremos com Ele na glória eterna. Deus abençoe.